Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bem pessoal, eu venho trazer para vocês aqui nessa manhã de sábado todas as atualizações sobre o mercado da bola envolvendo Flamengo. Tem também informações sobre Gabigol e negociação de Lucas Paquetá e muito mais. Tem novidades na área de meia uruguaio vindo para o Flamengo, já antecipei isso em outro vídeo. O Flamengo está lá na Europa, mas vamos debater tudo isso agora aqui no canal. E tem também tudo sobre Flamengo e Cuiabá. Vamos fazer o seguinte, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Inscrito, inscreva-se. Se inscreve nele, aciona o sininho das notificações, deixa aquele joia e vamos começar o vídeo. Vamos começar o vídeo de hoje que tá quente, tá bombando. Bem pessoal, não é de hoje, todos vocês já sabem, né, que o Palmeiras está buscando aí, está tentando a todo custo levar o Gabigol, né? E o jornalista, o Jorge Nicola, ele trouxe informação que procede. Uma informação que dá um acerto, ele cravou acerto entre Gabigol e Palmeiras, um acordo, um pré-contrato que está sendo discutido e provavelmente vai ser assinado logo nos próximos dias. Só que o Flamengo não queria que o Gabigol fosse para o Palmeiras de graça, né, sem ter uma compensação salarial. O que está acontecendo? Basicamente, esse é o seguinte, o que está acontecendo. O que eu posso alinhar para vocês é isso. O jogador vai sim assinar esse pré-contrato hoje, amanhã, depois. Assim que ele ficar livre, ele vai para o Palmeiras. Isso já está certo. O futuro do jogador vai ser o Palmeiras. O empresário está trabalhando para tirar o jogador ainda nessa janela de transferências. Mas, porém, o Flamengo quer lucrar com o jogador ainda, né? E o Palmeiras abriu conversas com o Flamengo, né? A Leila querendo dar uma compensação salarial para o Flamengo, mas bateu na porta na casa de 6,5 milhões de euros, o que vai dar equivalente a 40 milhões de reais hoje na cotação atual, né? Não vai dar nem isso tudo, né? Mas o Flamengo topa sim vender o jogador ainda agora nessa janela, se o Palmeiras quiser levar, porém o Palmeiras vai ter que desembolsar 40 milhões de reais. Porém, a Leila lá, né, ela tem uns scouts dela lá que vê as finanças do clube, o orçamento do clube, e os analistas chegaram na visão deles que não compensa pagar tudo isso para o jogador, tendo em vista que o jogador vai ficar livre daqui a 6 meses, o jogador já pode ir de graça. Então, está tudo alinhado. A Leila quer sim dar uma compensação salarial no Flamengo, mas esbarrou nesses 40 milhões e ela não planeja pagar tudo isso para ter o jogador. Além porque pagar 40 milhões, se o jogador amanhã já pode assinar um pré-contrato e sair no meio do ano de graça, no final do ano de graça, né? Então, a Leila vai sim esperar pelo Gabi. Então, essa informação que o jornalista Jorge Nicola trouxe, os créditos aí para o jornalista Jorge Nicola, e também o Gabigol também já fez o que tinha que fazer no Flamengo, né? Então, muito obrigado pelo que fez, ganhou 2 Libertadores com o Flamengo, foi protagonista nas duas, mas o Gabigol vem acumulando aí muitas polêmicas, né, gente? Teve aniversário pós-eliminação da Libertadores, teve churrasco vestindo a camisa do Corinthians, muito antes disso, lá na pandemia, foi encontrado debaixo de um cassino de jogo, né? Onde ninguém, nada mais, nada menos, quem encontrou e quem achou debaixo desse cassino foi
o Alexandre Frota. Então, polemizou muito isso. E com tudo essas polêmicas aí, ficou chato para ele, o ambiente se fechou, perdeu o grupo, perdeu, né, a maioria dos torcedores querem que ele saia mesmo. Eu particularmente sou um que agora eu quero que ele saia. E nesse meio aí também a gente se viu muito falar nos últimos dias aí sobre já que o Palmeiras não quer desembolsar os 40 mil, o Flamengo não quer dar o jogador de graça, houve aí umas notícias aí envolvendo Dudu, né? Uma possível troca entre Gabigol e Dudu, e Flamengo e Palmeiras, mas vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, né, gente? Bem, e fechando aqui o assunto do Gabigol, vamos passar para Lucas Paquetá, porque os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindle, estão lá em Londres, conversando com o West Ham para contratar o jogador, repatriar o Paquetá, né, gente? E, cara, vou torcer para que o Paquetá venha no Flamengo e faça muito sucesso, mas vai esbarrar numa situação, gente, que é complicada, porque o jogador está envolvido está envolvido aí numa polêmica lá na Inglaterra, numa punição por fraude de jogos, né, de casas de aposta de jogos, onde o jogador é acusado de se beneficiar, né, de apostas de jogos, né. Isso já teve muito aqui no Brasil, ano passado mesmo, teve jogador sendo punido. Então o Paquetá tá nisso. Ele sabe que lá na Inglaterra ele não vai poder jogar mais, na Europa. Então o que é que acontece? O Flamengo está estudando trazer o jogador, porém esbarra nessa situação. Que a qualquer momento o jogador pode ser punido, pode ficar um bom tempo afastado. E entre tudo, eu não acho que o Paquetá ia querer voltar ao Brasil agora se não fosse a situação. Por quê? Porque o Paquetá já teve propostas dos dois times de Manchester, do Liverpool, né? Estava ali quase indo para o Manchester City e no meio dessa polêmica toda aí ficou sem, né? Ficou aí tipo uma bola de neve. O jogador não sabe se o futuro vai ser definido, se vai ser punido, e o Flamengo está lá tentando a negociação do jogador, mas esbarra nessa situação. Lembrando, vamos torcer para que dê tudo certo, para que o jogador venha e jogue muito, seja campeão, mas essa situação aí pode atrapalhar até o próprio Flamengo, né? E nessa negociação o West Ham não aceita emprestar o jogador, o West Ham quer vender o jogador. E nisso o Flamengo está tentando aí uma troca aí, possivelmente troca entre Vitor Hugo e Paquetá com a compensação para o time do West Ham. Dito isto, nesse assunto Paquetá, vamos falar agora, já que o Flamengo está lá na Europa, está lá na Inglaterra, vamos falar sobre Facundo Pellistri. Porque informações que eu tenho trazidas aqui, informações que o Flamengo vai conversar, vai sentar com os dirigentes do Manchester para saber a situação do Facundo Pellistri. O Pellistri é um jogador jovem, né? Tem 23 anos, Pellistri, e nesse meio aí de ano de 2025, se eu não me engano, acho que no meio da janela que vem, o jogador já vai estar livre no mercado. Então, a partir de janeiro, o Pellistri pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? E o Flamengo está mirando essa situação para quê? Está flechando nisso. O Flamengo vai chegar no Manchester, ele vai sentar com os dirigentes e vai propor a compra do jogador ou então um empréstimo com opção de compra ao final do empréstimo. O que seria isso? O jogador vai ficar livre no mercado. O Flamengo vai sentar lá, os dirigentes, Marcos Braz e Bruno Spindle estão lá, vão sentar e conversar com o jogador e falar para ele, para os dirigentes do Manchester: vocês vão ficar seu jogador a partir do ano que vem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma oferta para vocês e daí vocês liberam o jogador por empréstimo e no final a gente vai lá e compra o jogador. É basicamente isso que os dirigentes planejam fazer.
Só que o Flamengo esbarra numa situação aí no Manchester, uma situação que irritou muito o time de Manchester, foi a da compra do Andreas Pereira. Não sei se vocês lembram, o Flamengo pegou o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Obrigação de compra, o Flamengo foi lá, quase comprou o jogador, mas esbarrou naquele lance lá da final da Libertadores, né? Infelizmente. Então, essa não compra do Andreas Pereira pode impactar num possível negócio aí entre Flamengo e Manchester United. Mas vamos esperar. Facundo Pellistri joga muito, ponta esquerda, é aquela faixa ali onde o Flamengo precisa muito. E um detalhe, foi pedido do técnico Tite, comissão técnica. O Flamengo vê com bons olhos a negociação, e ali, para aquele lado ali, tem o Cebolinha que está machucado, só o Bruno Henrique hoje. Caso o Bruno Henrique se machuque, só vai ter o garoto Verton. Então, o Flamengo está se mirando nesse jogador. Vamos torcer para que dê tudo certo nas duas negociações, né? Agora vamos pular para o assunto final aqui no vídeo. Vamos falar de Flamengo e Cuiabá. Hoje tem o líder em campo. Jogo transmitido pelo Premier. O jogo vai ser às 8 horas da noite. E o Flamengo já tem um provável time, né, gente? Aquela provável time ali do técnico Tite. A gente vai trazer para vocês agora atualizado a, a escalação do Cuiabá, que é o visitante, né? A gente vai trazer a escalação do Cuiabá primeiro aqui para vocês, que vem com o goleiro Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, ex-zagueiro do São Paulo, Marlon, Alan Imperiur e Ramon Lucas, Mineiro, e Denilson, Jonathan, Cafu, Cleison e Isidro Pita. Esse é o provável time do Cuiabá, o time do Cuiabá que estava em ascensão, né, gente? E agora vem de uma derrota, né, aí para o Botafogo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas vamos torcer aí para que o Mengão ganhe hoje e se distancie um pouco. Se o Flamengo ganhar hoje e os rivais tropeçarem, o Flamengo vai estar abrindo aí, gente, 6 pontos de diferença, o que já é bem importante para o Flamengo, porque daqui a, vamos supor, tem 3 jogos da Copa América ainda, se o Uruguai passar hoje pelo Brasil, né? Vamos torcer hoje para que o Brasil ganhe no Uruguai, não só pelos nossos jogadores, mas para a nossa seleção ser campeã. Vamos torcer para que os uruguaios voltem. Foram 3 jogos e o Flamengo vai ter que jogar o fino da bola nesses 3 jogos do jeito que está jogando. O Flamengo está jogando bem, desempenhando um bom futebol. E o seguinte é esse, daqui a 3 jogos o Flamengo ganha 4 reforços, né? Tem hoje as quartas de finais, depois vai ter a semi, depois a final, se o Uruguai caso passar. Então, nesse meio aí, o Flamengo vai ter mais 3 jogos sem os jogadores, então é importante vencer hoje, se desgarrar mais ainda, porque daí fica com 6 pontos de vantagem. Aí ganhou mais um jogo, gente, até os jogadores chegar aos 4, o Flamengo já vai ter 9 pontos. Dependendo dos outros jogos, o Flamengo pode até tropeçar num ou 2 jogos, os outros encostarem, que o Flamengo vai manter a ponta da tabela, mas vamos torcer para não tropeçar, né? Vamos torcer para continuar ganhando, no mínimo um empate, que já tá bom demais. Então vamos trazer, já trouxemos a escalação do Cuiabá, agora vamos trazer a do Flamengo. A escalação do Mengão, do mais querido, do nosso mais querido do Brasil, né? Para muitos não tão querido, mas o Malvadão vem a campo com aquela escalação tradicional do técnico Tite. Vem a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno. Wesley tá jogando o fino da bola. Eu, particularmente, não gosto do Wesley, critico bastante ele, mas ele tá jogando o fino da bola, o moleque tá suprindo ali, tá conseguindo jogar um bom futebol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan e Pulgar, Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o time do Flamengo, com uma mudança, né? A mudança é o Carlinhos, que jogou titular contra o Atlético, hoje volta ao banco e o Pedro volta a ser titular do Flamengo. Então tá aí o Malvadão sendo escalado. Bem, gente, já que eu falei do Wesley, criticado, né? Eu mesmo particularmente não gosto do jogador, já falei. Mas eu vou trazer aqui para vocês rapidinho uma informação para a gente fechar o vídeo sobre o Wesley na Inglaterra. Como eu falei para vocês, os dirigentes do Flamengo estão lá para compra de 2 jogadores, mas também estão conversando para a venda do Wesley. Isso porque
Isso é informação do GE.globo, gente. Exclusivo do GE.globo, os créditos todos para o GE. O Flamengo recusou uma oferta do Bournemouth, da Inglaterra, do Bournemouth, clube de Premier League, de primeira divisão, pelo Wesley. O Flamengo recusou uma oferta de 71,2 milhões de reais pelo jovem jogador. O Bournemouth ofereceu tudo isso pelo Wesley. E aí, o que é que vocês acham? O Flamengo deveria vender o Wesley por esse valor? Deixa embaixo aí nos comentários. E qualquer notícia, qualquer outra notícia envolvendo o Flamengo, vocês vão ficar sabendo tudo aqui no nosso canal Urubu Rei do Rio. Se inscreve nele, deixa o like, aciona o sininho das notificações e valeu, um bom sábado para todos. E hoje tem Mengão, hein, gente? Hoje tem o Mengão, 8 horas da noite, ao vivo no Premiere. Valeu, valeu, saudações rubro-negras.